Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo aí agora. Mais um programa nessa segunda nossa temporada e, como prometido, um ano melhor ainda que o primeiro ano, né? Hoje, além da ótima companhia do Dr. Saulo Luna, nós estamos trazendo dois convidados mais que especiais para falar principalmente da advocacia. Praticamente hoje teremos uma aula sobre a profissão. Trouxemos uma pessoa que tem simplesmente 45 anos de advocacia. É uma pessoa que é considerada uma referência entre nós advogados na região, né? Ex-professor, também universitário, membro da OAB no Rio de Janeiro, uma pessoa extremamente respeitada, já foi presidente da OAB em Campos, né? Com muita alegria e com muito carinho que a gente hoje está recebendo uma pessoa que é um exemplo aos nossos pares. Vamos estar aqui com o Dr. Geraldo Beruti, né? Essa pessoa assim extremamente importante para a nossa categoria, e não só ele. Vamos estar trazendo o segmento de todo o trabalho dele. Estamos trazendo essa bela mulher, excelente doutora, a doutora Viviane Beruti, sobrinha dele, que também vai ajudar a todos nós aqui a ver como o doutor trouxe coisas importantes para a nossa região e hoje é um dos grandes exemplos para a nossa categoria. Doutor Saulo Luna, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, doutor Gladimir. Boa noite, doutores. Boa noite. Inicialmente gostaria de agradecer a presença dos doutores aqui. É um privilégio tê-los conosco. Hoje nós estamos aí ao 4º episódio da 2ª temporada do Contraponto Podcast, onde a gente está sempre aqui discutindo diversos assuntos relevantes dos assuntos da área jurídica, mas assuntos de forma geral, às vezes de interesse de toda a coletividade. E hoje, nesse episódio super especial, nós vamos receber aí o doutor Beruti e a doutora Viviane, referências à advocacia aqui da nossa cidade, para a gente bater um papo sobre os desafios da advocacia, né? Eu não tenho a experiência do doutor, mas eu acompanhei essa alteração, essa mudança da advocacia. Eu cheguei a... Sou ainda da época de pegar a fila do projeto para protocolar, botar aqueles processos enormes embaixo do braço e ir para fórum, falar, hoje eu vou ter que fazer fórum. E acompanhei, estou agora vivendo, né, os processos eletrônicos, né, a advocacia virtual. Então, doutor, fala para a gente aí um pouco da sua experiência, se apresenta primeiro para a gente, quem é o doutor Beruti? Olá, doutor. Boa noite ao Gladimir, ao Saulo, Viviane, a todos os ouvintes aqui do Contraponto. É uma honra muito grande participar desse programa, principalmente quando vem para se falar da advocacia. Estou à disposição dos senhores. Doutor, Viviane, como é que é ser sobrinha do que nós podemos chamar o cara dentro da categoria? Qual é a responsabilidade sua que se pesa sobre você levar esse sobrenome? Então, boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Me sinto muito lisonjeada de estar aqui e ainda mais ao lado do meu tio e do meu padrinho. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque você ser a continuidade, uma pessoa séria, de um profissional, um profissional de uma conduta ilibada, de um conteúdo jurídico incrível. Sempre quando eu tenho dúvidas, né? Eu sei que dúvidas a gente tira no livro, mas tem vezes que tem coisa que você tem dúvida. Não, eu ligo, a experiência, né? Como se plantar. Tem uma situação assim. O que o senhor acha que eu devo fazer? Qual a melhor medida? Qual o melhor caminho? Isso é muito confortante, né? E todas as vezes que eu sigo o que ele diz, dá certo. Não, e uma coisa, né, doutor Beruti, o que a gente pode analisar? O senhor ainda é um profissional extremamente ativo, participativo, né? E de fórum, né? Tá ali no dia a dia do fórum, combativo e tá atuando.
e tem visto toda essa mudança da advocacia que está vendo, né? Eu não acredito que os seus pares, né, os seus contemporâneos que estiveram contigo ainda estejam tão junto com o senhor. O senhor está vendo toda essa mudança, essa trajetória, esses novos advogados chegando. O que tem mais assim mexido assim com as diferenças de relacionamentos entre colegas e pares? Você tem visto alguma mudança nesse sentido? Olha, inicialmente, na nossa época ainda de faculdade, né, de estagiário, a gente fazia o estágio lá no fórum. E ainda se fazia petição inicial De propunho. do propunho. As aulas que a gente aprendia lá eram em latim. Então, era aquele direito antigo, era o direito raiz. E a gente tinha uma grande facilidade de perguntar ao juiz, depois de uma audiência, como seria as consequências daquela audiência, daquele direito. E o juiz respondia, nós alunos ali, né? Isso tudo contribuiu muito para o desenvolvimento daquele estagiário. Eu saía de lá praticamente quase formado com uma aula dos juízes. Evidentemente que hoje não se pode fazer isso, Não, né? não se pode. Porque não tem tempo, ninguém tem tempo e é tudo de forma eletrônica. Então, é a grande diferença. Antigamente, nós considerava o fórum uma família jurídica. Eram os serventuários, os juízes, o Ministério Público, os advogados. Era uma família. Pasme você que eu precisava de um direito, me socorria, fazia a petição, ia despachar, o juiz está onde? Eu ia à casa do juiz, está onde? Está na faculdade dando aula, eu ia lá, doutor, uma situação de urgência. Ele, é isso mesmo? É. E deferia ali na hora lá. Eu juntava no dia seguinte. Do próprio punho? Do próprio punho. Então, aquilo ali... Ia na casa do eu juiz, eu vivi esse momento. Inimaginável pra gente. Eu vivi. Inimaginável. Eu, às vezes, encontrava com o juiz lá no centro, né? Que ele, de manhã, eu ia lá e despachava. Hoje não pode fazer isso. Não se pode fazer isso. Então, eu aprendi muito, porque nós tínhamos confiança entre nós, advogados, e o pessoal do judiciário. Eles confiavam no advogado. E nós não tínhamos assim, condição de errar nenhuma vírgula, devido à confiança que eles nos davam. Uma coisa também que era muito importante, em cada cartório tinha um escrivão. Esse escrivão, ele fazia todos os processos. Não tinha essa de rodízio de escrevente, nada disso. Era o escrivão e fazia. A gente sabia quem era de cada cartório, ele fazia de tudo. Era inventário, era execução, era todos os tipos. E ele, em confiança da gente, entregava um mandado para a gente. Entendi. Entendeu? Aí, eu vivi essa época. E aí, eu dizia como que é bom advogar, devido às facilidades. Olha, a distribuição, lá era 1h da tarde, 13 horas. A gente chegava no Manuel, distribuía até, vamos dizer assim, meio-dia. O Manuel distribuía para a vara, 1h, o escrivão, o escrevente, no caso, descia já com a petição despachada pelo juiz, já fazia o mandado, te entregava o mandado. E a gente ia o oficial de justiça normalmente esperava no nosso escritório, a gente entregava o mandado para ele cumprir o mandado. Essa era a advocacia antiga. Era a advocacia boa, era a advocacia onde se exigia a honestidade de ambas as partes. E a coisa funcionava. Hoje, a advocacia está totalmente mecanizada. Parece que, o que eu observo, que parece que houve tipo um encastelamento do magistrado. O juiz parece que ele se afastou da sociedade. Eu até costumo dizer que nós, advogados, é a frente de combate de uma sociedade que está oprimida.
E sem nós é praticamente inacessível chegar a um juiz, né? Como você bem citou, nós, advogados, nós somos os representantes da sociedade perante o Poder Judiciário. É por isso que nós somos considerados operadores do direito. Então, nós estamos ali, e a Constituição fala, né? O tripé, né? Juiz, advogado, Ministério Público. É esse tripé. E o que acontece hoje também, eu posso afiançar, né? É que o acúmulo de serviço aumentou muito, né? Antigamente não tinha tanta facilidade de entrar no judiciário, né? Sim. Vou te dar um exemplo. Não se falava muito pouco em gratuidade de justiça naquela época. Só entrava na justiça quem tinha condição de arcar com os processos. Né? Devido aí a vários fatores que, né, como você sabe, né, faculdades, defensorias públicas, fazendo política, para dar o livre acesso Também com o advento ao do judiciário. Então, o acúmulo é muito grande. juizado especial também ajudou muito, de pequenas causas também, né? De pequenas causas, mas o que mais assola, se não me engano, dentro do Poder Judiciário hoje, que atrapalha e atravanca muito a nossa vida, o dia a dia do advogado, é a questão dos remédios, das internações. É a parte que a prefeitura ou o Estado tem que fazer no social, aí corre tudo para o judiciário. Às vezes, coitado, uma pessoa entra na justiça para pedir fralda. Isso aí está se vendo que está uma omissão dentro do poder municipal. Então, aí chega ali no balcão e começa aquele desespero, remédios que a pessoa precisa tomar. E cadê a Secretaria de Saúde que teria que evitar esse acúmulo de processos dentro do judiciário? Isso aí, realmente, atravanca o outro lado do direito. E aí o advogado fica à mercê, porque é urgência, doutor. Ora, se a pessoa busca o judiciário, é urgência. Mas urgência urgentíssimo está hoje mais na questão dos medicamentos. Isso aí, se fizer uma pesquisa, né, entram bastante ações dentro desse limite de medicamentos. E detalhe, que além dessas emergências, né, eles ainda falam assim, doutora, tem que aguardar. Não é emergência, tem uma fila. Você entra no primeiro juizado, no segundo juizado, e alguns cartórios, eles chegam e botam a gente para essa fila. Mas o que acontece, né? Que fica 3, 4 meses nessa Mas o que fila. acontece? Eu vejo que a advocacia, hoje em dia, muitos colegas operadores de direito, eles têm dificuldade de ler a lei. Por quê? O mesmo artigo que diz que tem que respeitar a fila cronológica do processo, ele diz que tem que estar fixado em local visível a posição do seu processo. E isso não acontece. Não acontece. Ele não leu o artigo embaixo. E por si só, o serventuário, ele leu o que interessa a ele. Ele chega lá e fala o quê? Doutor, tem que aguardar a ordem cronológica. Aí eu falei, ótimo, perfeito. Eu quero saber a lista, eu quero saber em qual posição que está, aonde está. Porque esse mesmo artigo diz isso. Então, muitas vezes, o advogado parece que ele lê menos hoje em dia. Não sei. É o que me parece. Tanto que, por exemplo, eu estou na prerrogativa da Ordem dos Advogados do Brasil aqui. Já vou fazer Eu fui primeiro há 3 atrás. Foi quem mesmo? Cristiano Antes do Cristiano. Foi... Não, depois foi Não. Humberto. Foi Humberto. Eu era da prerrogativa, do Cristiano prerrogativa, o outro Stefano prerrogativa. E são inúmeros casos que nós somos chamados que simplesmente o advogado faltou técnica para atuar. Sim, Entendeu? concordo. A técnica para atuar está acontece- atrapalhando. Então, às vezes, você olha assim, você fala assim, desculpa, já te interrompendo, que você chega e fala assim, rapaz, tá aqui, ó. Mas mas nem tudo é técnica. Bem, você vai em alguns órgãos, principalmente uma coisa que eu tenho muita dificuldade, são nas delegacias. Sim. Você chega lá, antigamente você chegava na delegacia, preciso da cópia do registro de ocorrência, você tinha um conhecido, tinha outro, tudo bem.
Agora peticione, doutora. Tem que pedir. Peticione. Aí você peticiona e fica ali. Aí você vai. Doutora, eu não sou obrigada. Inquérito não é público. Até isso eu já escutei dentro de delegacia. Mas... Próprios delegados falando isso. Entendeu? Por quê? Porque eles precisam trabalhar, poucas pessoas para fazer muito serviço, e o advogado vai lá para pedir uma cópia de registro de ocorrência. Tudo bem que agora nós temos uma facilidade de registrar a ocorrência online, que já facilitou o nosso lado. Sim. Mas quando você não tem esse caso e vai lá pedir, você encontra essa barreira. Aí é falta de conhecimento, aí você fica lá brigando, peticionando, porque você só pode brigar peticionando. Você fala, você conversa, mas se você não tiver uma No pessoa papel, conhecida ali, sim, nada anda. Não, nada. Eu concordo com a É doutora. a prática. Mas eu também acrescento, acho que muito se deve ao que o doutor falou, a algo que não acontecia na época do doutor, que é a proliferação de faculdades de direito, né? Sim. Hoje, como temos... Os núcleos? não os núcleos, as próprias faculdades mesmo. As Na chamadas, época, o senhor se formou na faculdade aqui em Direito. Campos. Só tinha uma. Só tinha uma. Hoje nós temos 5. Pois como diz o Cortella, eu falei, tem diversas uni-esquina da vida, né? Universidade que monta em cada esquina. E isso faz com que o nível, ainda que tenhamos a prova da OAB, mas acaba fazendo com que o nível dos advogados acaba sendo um pouco pior, né? E aí falta, às vezes, um pouco de técnica, porque eles são inseridos no mercado de trabalho e sem, às vezes, muita prática. E aí nós percebemos muito isso nos formandos de pandemia, que foram formados num período em que nem estágio fizeram. E aí são inseridos, a gente faz audiência com os advogados que não sabem nem o que estão fazendo. Aproveitando o gancho do Dr. Garodemir, é o seguinte, eu concordo parcialmente com o que ele fala com relação a não ler, não estudar, não interpretar. Porque hoje a facilidade do copiar e colar é muito grande. Sim. Hoje o advogado ele não sabe que não está nem escrevendo. Ele não tem noção do que está escrevendo, porque ele copia e cola. Antigamente, não, a gente tinha que saber o que estava fazendo. Eu, em qualquer assunto, e isso aí eu não estou me gabando, isso é devido ao tempo, né, de advocacia. Né? Não preciso de copiar e colar nada, não. Me dá uma máquina de escrever, Olivetti, que eu faço qualquer tipo de ação aqui, porque eu sei o início, o meio e o fim. Muita gente faz uma petição de 10, 20 laudos, o juiz não tem tempo de ler aquilo. E muitas das vezes não está nem sabendo o que está escrevendo ali. Então você tem que ser objetivo naquilo que você está pedindo. Faça o requerimento e deixa o juiz que vai julgar, ele tem que expor a lei, tem que, se quiser colocar uma jurisprudência, ele que tem que buscar os elementos para a fundamentação da sentença e não o advogado. Tem muito advogado que cola, né? 10 jurisprudências, achando que com aquilo ali Vai mudar a maioria do entendimento, e o juiz vai acompanhar aquele entendimento. Não, absolutamente não. O juiz, para se chegar a um convencimento, ele tem que ter o convencimento dele de acordo com o objeto da causa. E muitas das vezes os advogados, hoje, principalmente a turma nova, né? A quem eu peço que estude bem, né, que a advocacia requer isso, estudar para saber aquilo que está escrevendo. Atualização constante. Constante. Mas eu estou fazendo o curso, então não é para snob, para dizer que está fazendo o curso. Tem que saber. É igual o médico antigo. Você pega um médico antigo, né, ele não quer participar de congresso, ele está sabendo o que está fazendo, ele tem ciência daquilo que está fazendo, tem responsabilidade, está focado naquilo que está fazendo. Essa é a grande função para que o advogado recém-formado ele seja bem-sucedido. Então, o importante é estudar. E quando se pegar uma causa, ele tem que ser o primeiro juiz da causa. Ele tem que saber se aquela causa é ou não é essencial, se pode ou não pode ajuizar, e não fazer viagem jurídica. Viagem alucinante, promete ao cliente sentença favorável. Isso não existe.
Isso não existe. Vamos ver. É igual a uma operação. Todo o médico fala, olha, é um risco. Claro, é igual a advocacia. Nós não podemos oferecer O resultado. o êxito da ação, de maneira nenhuma. A gente tem que oferecer empenho. Exatamente, empenho é o papel do advogado. Agora, as sentenças podem vir contra, recorre. Não é pegar e ir ao gabinete do juiz para falar e discutir, o senhor não podia fazer isso. Recorre, existe um recurso para isso. Então, essa é a função primordial do advogado. Eu costumo dizer que a profissão do advogado é uma profissão de meio, não de resultado. A gente Exato. pode prometer o nosso esforço, né, o empenho, agora o resultado, O resultado só o juiz e Deus de que Deus. sabe. E, ó, tem E gente olha que lá. nem é. É complicado. Né? Complicado. Complicado. Mas a turma nova aí, eu acho que está vindo com força. Eu acho que... E outra coisa que eu gostaria aqui de deixar claro, que já que nós estamos falando em termos de advocacia antiga, que eu ainda sou daquela fichinha, quando eu falava que eu apanhava o mandado no cartório, era uma fichinha assim com o número do processo, né? Aham. Aí, houve uma situação que o tribunal começou a modificar, né, a numeração do processo. Aí botou um processo maior. Eu falei, meu Deus do céu, a gente vai ter que gravar esse número. Era um terror. Depois que fez isso, aí trocou, saiu dali da Alberto Torres, foi lá para Beira Rio. Aí fizeram lá, né? Um processo, o processo eletrônico no maior. Meu Deus do céu, isso vai parar onde? 0014. Aí você vai, até para se adaptar ao sistema do tribunal, muitos colegas meus desistiram. Desistiram Mas mesmo? muito. Daquela época, eu acredito que uns 500 advogados desistiram. É mesmo? Quer dizer, Menos próprio- doutor Policânio, né? mas isso aí está Esse doutor Erasmo também, acho que era. então, exato, mas isso aí toda regra tem exceção, mas a grande maioria desistiu, porque aí vem computador, piorou cada vez mais. Hoje tem um PJE, Não, é complicado, sim. é complicado. Quando implantou, eu que já não era, né, eu era novo ainda, mas eu ainda fiquei resistente. Não, ainda. e agora a Era um tendência dele é processo capar. eletrônico, Ele vai acabar, vai ser PJE PROC. e Quer dizer, os Eu prefiro próprios o processos EPROC. mudando. Você Então, está acostumado, aí, né? deixa eu, É só Vara fazer Federal, deixa eu só fazer uma observação aqui, porque toda a movimentação que o tribunal tenta transformar a situação processual, né, ele pensa no melhor para a gente. Mas olha só, nós estávamos acostumados com o processo eletrônico, apesar das dificuldades para se adaptar. Nós demoramos bem, mas depois que nós nos adaptamos, aí veio o PJE. Só que o PJE, em cada cartório só tem uma pessoa que mexe com o PJE. O PJE que veio para agilizar a situação, não está agilizando. Tem processos lá meu antigo lá que não anda. Parado. Aí o que tem que acontecer? Quando você fala que o doutor sempre, eu ainda vou no fórum, vou para isso, para reclamar. Fulano, meu processo, aí tem que mexer. Então, eu acho que ainda não está. O impulsionamento humano do O processo. humano continua, eu ainda continuo. Graças a Deus Graças que tem isso a para eu Deus, poder ir ao fórum, porque senão eu nem por Nem lá isso, vou gente. passar. Então, com relação a esse fator de processos eletrônicos, PJE, essa facilidade que a turma nova tem com a internet, a gente só pode pedir a eles que eles estudem. Estudem e se aperfeiçoam, aprendam a fazer aquilo que eles têm que saber o que está fazendo para poder ter um êxito na carreira da advocacia. O senhor vê a advocacia com... dizem muito que a advocacia está com os dias contados. Que a tendência é cada vez precisar menos do advogado. Por quê? Porque acredita-se que a questão da inteligência virtual, né? Por exemplo, dizem que o direito previdenciário, a pessoa deve ela mesma fazer o requerimento, a inteligência artificial analisar, ver se tem direito ou não, e coisa, só em último caso. A justiça do trabalho... Discordo. Não, sim, eu também discordo. Mas tem essa tendência de se dizer que o juiz, por exemplo, cada vez tem menos juízes, é um juiz só atendendo online para várias pessoas ao mesmo tempo.
Então, eles falam que a competitividade também da advocacia anda muito grande, muitos advogados, né? Muitos advogados mesmo, a Defensoria Pública, as faculdades que colocam seus núcleos de prática fazendo atendimento gratuito. A prefeitura também tem. A prefeitura, que hoje eu estive conversando, atende 5.000 pessoas por mês. Então, quer dizer, a advocacia particular, o senhor acha que ela vai passar por problemas? Olha, eu acredito o seguinte. A advocacia, como outra profissão, requer confiança entre as partes. Entre o advogado e a parte que está contratando. O cliente. O cliente. Se você tem confiança no seu advogado, você eternamente vai ser advogado daquela parte. Ponto. Em segundo lugar, essa questão de competitividade, isso aí já vem ao longo dos anos, né, que a OAB ela nunca combateu esse tipo de procedimento. Ou seja, abrir a guarda para as faculdades para criar os núcleos, né? E atender aos necessitados, aos pacientes. Muito bem. A questão dos pacientes pela faculdade, pelo núcleo da faculdade, eles alegam que é para ensinar o estagiário a advogar. Para ser sincero, eu fui do núcleo da Estácio, logo assim que abriu ali no Alberto Torres. Sim. Entendeu? E o que acontecia? Eu era professor de processo civil e eu era lá do núcleo da faculdade, da Estácio. E os clientes estavam aparecendo e eu fazia uma triagem que eu só permitia ajuizar a ação para pessoas que realmente eram necessitadas, o que não acontece hoje. Tem muita gente de recurso aí usando e abusando das defensorias. Então, eu comecei a fazer aquela captação para dar ensinamento aos meus alunos. Aí eu chamava no período de cada um, atendia com eles vendo, mandava eles fazer procuração, mandava eles fazer isso, fazer aquilo. Muito bem. Só que o volume, em 2 anos, nós ficamos lá com 100 e tantos processos, e eu procurava os estagiários que estavam ali comigo para poder acompanhar, e ninguém queria saber de nada, não. Ninguém participava, ninguém contribuía, ninguém compartilhava o meu sofrimento no fórum, porque eu que era o advogado. Sim. Eu era o responsável. Então, o que acontece? As faculdades, elas deveriam usar de outro método para ensinar os alunos, porque isso atravanca o judiciário, isso tira serviço do advogado, porque querendo ou não querendo, o advogado, aquele que vive do êxito, pode pegar uma causa de uma pessoa necessitada e receber ao final, não necessariamente Sim. do advogado particular que cobra para dar entrada, né? Então, como eles buscam esses núcleos, entendeu? Eles estão, assim, praticamente eliminando o trabalho nosso da advocacia. E não é só isso, não é? A advocacia, ela tem, assim, uma situação muito, muito estranha na captação de clientela. Você, para apanhar causas boas, você vai sofrer muito. Sim. Você passa por um patamar muito mais elevado do que a gente. Então, eu digo a você que eu, com 71 anos de idade, com quase 50 de advocacia, eu mantenho ainda a minha fé firme, a minha resignação, porque o mundo jurídico é cruel. Não é para, vamos dizer assim, para amador, como diz o velho ditado. Você entendeu? Se o senhor tivesse um filho hoje, e tivesse que perguntar se ele deveria seguir a carreira como advogado, o senhor aconselharia? Aconselho. Ou mandaria fazer concurso público? Não aconselho. Eu aconselho. A minha sobrinha, a Viviane, né, ela se enveredou pelo direito, entendeu? Está buscando uma luz
né, no final do túnel, mas ela é aguerrida. Ela busca mesmo. Tem que E ser. aí, o jovem advogado, ele não pode ficar dentro de casa, dentro do escritório, com o seu celular, brincando, que o tempo passa, o tempo voa. É muito rápido. A divulgação hoje, que é até uma situação que não sei se vocês iriam perguntar, a questão da propaganda irregular, né, da advocacia, que a gente tem uma concorrência muito grande. Sim. Se você olhar no campo virtual, muitos advogados estão cometendo Os infrações advogados do TikTok, disciplinares, né? Os porque advogados do TikTok. ali também é um canal de captação de clientela. Então, como que você, um advogado do interior, você vai concorrer dessa forma, com esses tipos de virtualidade, Caindo toda hora dentro do seu celular. dentro do celular? Fazendo uma e- lavagem cerebral. E Exatamente. são Então, escritórios aquilo, que aí eu atendem, volto, né, o eu Brasil. volto à situação anterior, doutores. É a confiança. O advogado, o cliente tem que ter confiança no profissional, porque só assim ele vai manter a clientela por um bom período. A capacitação contínua. Contínua. E eu já penei muito, já sofri muito para chegar onde eu cheguei, graças a Deus, eu já sofri muito, como todos meus colegas sofrem. Entendeu? Hoje você está falando, a Justiça do Trabalho hoje está totalmente informatizada. Sim. Não Eu volta vejo mais muita a gente, audiência presencial. eu vejo muita gente reclamando da Justiça do Volta Trabalho. Eu não gosto. E a Justiça Estadual, ela está totalmente mecanizada. Totalmente mecanizada. Por que eu digo isso? Porque as decisões, elas estão vindo de cima para baixo. Os juízes aqui apenas estão cumprindo, estão acompanhando. Juizado especial, né? Eu não atuo lá, mas lá tem já aquelas decisões já de 6 meses muda a sistemática. Então eu vejo assim uma advocacia para os novos advogados atuar na virtualização, né? Essa situação de informatização, eles têm que cair em campo, como vem caindo, né, a turma nova, né? E porque hoje não se tem o processo debaixo do braço, como tinha antigamente, né? Verdade. O famoso desodorante processual era aquele processo. Se tinha que, Nunca ouvi esse termo, não, desodorante profissional. de ano a ano tinha que trocar a capa do processo, de tanto que molhava debaixo do braço para você ir lá. Então hoje não existe mais isso. Hoje é tudo eletronicamente. E aí é aquela história. Tem que estudar. Tem que tomar conhecimento da matéria. Complementando o que o doutor falou, em relação, eu acho assim, eu tenho 21 anos de advocacia. Então, eu também passei por diversas alterações, de mudanças nesse processo, né, na vida do advogado. Cheguei a alcançar essa parte aí. Assim que eu me formei, a minha ideia era de fazer concurso, mas logo também comecei a advogar com 2 colegas. Nunca tive parente advogado e metemos a cara e fomos. E eu sempre dou esse exemplo, já falei isso aqui, era de uma época, nesse início de advocacia, que eu ficava no escritório, eu esperava o cliente chegar, era indicação, e era assim que funcionava. E foi graças a isso que eu construí a minha vida. Era de chegar no escritório, de ter fila para atender. E eu só cobrava no êxito. Só que aí, aí a coisa foi evoluindo. Quando a minha sociedade separou, eu me vi sozinho. Isso foi em 2017 para 2018. E aí eu cheguei a pensar em desistir. Falei, eu vou parar, porque eu sou procurador em outro, não vou advogar mais, vou parar. Comecei a ver sala para alugar, eu vi que eu precisava me mudar a minha advocacia. Porque eu estava ali, já com 15 anos, 12, 13 anos de formado, eu precisava mudar. Foi quando aí que eu comecei a me inserir na rede social. Comecei a me posicionar na rede social como um advogado familiarista. Me especializei, estudei, me capacitei para passar a autoridade naquilo que eu sabia. E foi a mudança de chave na minha advocacia. Hoje, você vê, até então, eu sobrevivia, a minha renda principal era meu cargo público. Hoje, a minha renda principal é o meu escritório, graças ao meu posicionamento na rede social. A escolha é muito importante também, é muito importante. A escolha é coisa primordial. Sim. Quando eu comecei na advocacia,
eu comecei, era eu e mais 3 no escritório. Hoje tem um coitado morreu, que era dono, tinha cartório, o outro era a promotora aposentada e o outro é juiz aí, da Justiça do Trabalho. Então, nós começamos com muita dificuldade. Aí é aquela história. Um era trabalhista, o outro era criminalista, o outro mexia com o negócio de escritura. Eu falei, eu tenho que escolher alguma coisa. Aí o que eu posso fazer? Eu falei assim, eu vou fazer cobrança. Saí botando os cartõezinhos, tudo nas lojas aí. Peguei uma firma aí que andou vendendo, então eu parti para a cobrança. Eu chegava no final de semana, meus colegas do escritório, tudo sem dinheiro, e eu com dinheiro. Eles falavam, mas você não é advogado, você é cobrador. Rapaz, é melhor ser cobrador rico do que um advogado pobre. Falava isso. Resumo. Cheguei a 5 mil ações de execução aqui. Nossa. Aí depois vieram outros colegas fazendo. Na época tinha usinas, as usinas não pagavam direito e tudo mais. Então a gente... era em cima das usinas que a gente trabalhava. Bom, aí, um belo dia, né, caiu a crise, veio o Zé Sarney e colocou aquela tabela de defração. Então, todo mundo que devia, não precisava nem procurar advogado. Eu levei praticamente 1 ano e meio no meu escritório, bancando minha secretária, esperando, que eu tenho que esperando o cliente, nada de cliente, porque ninguém procurava, porque todo mundo acertava diretamente, porque tinha aquela deflação e tal. Rapaz, o negócio complicou tanto de uma tal maneira que um belo dia eu estava no escritório e me aparece uma pessoa com uma bala 007 querendo falar comigo. Aí a secretária falou para mim, doutor, tem uma pessoa que quer falar com o senhor. Eu falei, é mesmo? Ó, tá, então você manda entrar e pega água, café, e dá a ele e tal. Beleza, pode entrar. Entrou, botou a mala assim da mesa, só que é água, que é um cafezinho, que é... Aí, fulano, traga uma água, cafezinho e tal. Depois que ele tomou a água, tomou o cafezinho, ele perguntou a mim, eu perguntei, e aí, o que o senhor está mandando? Ele, o senhor pode me arranjar, na época, 50 centavos para aguentar a casa? Aquilo foi chocosamente. Aquilo foi... Eu falei, meu Deus do céu, eu esperando um grande cliente, entendeu? Eu esperando um grande cliente, me aparece um cara me pedindo, pior do que eu, pedindo 50 centavos. Então, essas coisas da advocacia acontecem, isso e outras tantas coisas mais, entendeu? Essa é para descontrair um pouco, né? Mas é a vida... Tá com a mala de dinheiro. Uma mala, um processo. Ele pedindo 50... na época era 50 centavos de hoje para ir para Goitacazes. Meu amigo, para que o senhor veio de Goitacazes para cá? Então, essa situação a gente passa. A partir daí, eu comecei a me aperfeiçoar, a estudar e me afastei um pouco da cobrança. Passei a ser... Eu fui chamado por um grande amigo meu, doutor Edmundo, para dar aula na Estácio, de processo civil. Eu tinha, na época, que tomar conta de 50 alunos que foram reprovados no ano anterior. E peguei uma turma espetacular, sobrecarregar. Adotei livros mais flexíveis para eles aprenderem e todos eles passaram. Tem a turma toda advogando, que gosta de mim, me respeita, entendeu? Porque a gente canaliza o bem dentro da advocacia, dentro da nossa vida, do dia a dia. Bacana. A gente planta o bem para colher o bem. Então, essa turma que eu liberei, que passou comigo, tá todo mundo aí. Quando me vê, todo mundo vem, me abraça, sabe, me beija, gosta de mim. Por quê? Porque a advocacia, no momento, você deu um vacilo. Porque talvez seja um dos motivos que os juízes novos não querem responder, não querem atender as pessoas, porque a advocacia hoje, se você for contar, né, as partes do processo civil, do civil,
a pessoa, advogado que vai para lá, já sabendo a causa, vai perguntar ao juiz sobre uma situação, o juiz não vai saber informar na hora. Então, tá, bota a conclusão, ou depois vem aí, tudo bem. Então, essas coisinhas que a gente tem que ficar de olho. E eu, graças a Deus, eu me aperfeiçoei muito em processo civil, através dos estudos. É o que eu sempre falo para essa turma nova. Vamos estudar, vamos acompanhar a atualização do direito, que é quase que, não vou nem dizer que é diária, né? É de hora a hora, de hora em hora. Quando você pensa que você está em uma linha certa, a linha muda. Então, essa é a orientação que eu posso passar para os novos advogados. Doutor, eu vou falar a verdade para você. Se deixar aqui, a gente fala sobre advocacia 2, 3 dias. É muito gostoso. Olha, só tenho a agradecer pela sua presença. Espero que volte mais vezes, porque o que mais a gente tem aí é assunto para falar e para aprender. Entendeu? Eu tive um caso muito parecido com esse da mala seu. Eu vou deixar para outra situação que foi impressionante. Doutora Viviane, muito obrigado pela sua presença aqui. Olha, foi muito rápido. Foi rápido. Foi muito rápido demais, muito bom. entendeu? Muito bom. Eu que agradeço. Entendeu? Eu que agradeço o Deus convite. Possa continuar abençoando a vida do senhor. Muito obrigado. Entendeu? Muito obrigado. Estamos Que o senhor continue brilhando. Seja o nosso exemplo, que é disso que nós precisamos, de pessoas como o senhor à frente. Sabemos que somos falhos, muitas vezes a gente comete nossos erros, né? Mas a melhor maneira da pessoa aprender é com exemplo. Né? A gente que, só para encerrar, né? A gente que está participando lá do Tribunal de Ética, a gente vê muitas coisitas que poderia ser evitado. Que poderia ser evitado. Porque, na verdade, o Glaudemir, o advogado ele tem que ter uma certa noção daquilo que está fazendo. Sim. Ele não adianta ele querer ganhar o dinheiro que não é dele. O advogado ele vive de percentagem, ele vive dos honorários. Ele não pode nunca pensar no dinheiro ou no direito do seu cliente. Se ele for adentrar no direito do cliente, aí ele entorna o caldo. É verdade. Nós precisamos conscientizar que nós vivemos de honorários. E honorários é regrado tanto pela OAB, como também pelo próprio artigo do Código de Processo Civil. É isso, viver, respeitar, receber um dinheiro do cliente, presta conta decentemente, você sempre vai ter esse cliente consigo. Agora, você trabalha muito tempo para você ganhar um dinheiro. Não adianta você querer, em um dia, em uma causa, ganhar um dinheiro grande. Fácil. Porque a propaganda negativa acaba com qualquer ser humano. Verdade. Muito obrigado. Só falando sobre isso, se fazer um registro para finalizar, quando eu postei lá hoje no Instagram, anunciando o episódio, uma colega advogada comentou, quando viu que a foto do senhor, falou: nossa, doutor Geraldo Beirute, ele é sensacional. Eu fui advogada num processo contra ele e ele foi de uma delicadeza, de uma hombridade comigo. Aí eu só queria deixar esse registro aqui. Mas a gente tem que ser assim. O problema não é nosso advogado. O problema é do cliente. Exatamente. Não pode levar pessoal. Tem advogado que zanga, que briga. Fica brigado. Não, absolutamente. Está completamente equivocado. O direito não é seu, não é do advogado. O direito é do cliente. E nós temos que manter a nossa urbanidade, entendeu? Porque só assim a gente resolve as coisas. Nós não vamos resolver na valentia, nós não vamos resolver na animosidade. Sim, absolutamente. Tem que ter... eu, inclusive, estava assistindo o bate-papo com o doutor Vitor, e ele sempre pugna pelo acordo. O promotor Vitor Queiroz. Ele tem que pugnar pelo acordo. Quantas e quantas causas que poderiam ser evitadas no fórum se as partes fizessem acordo? Sim, sem dúvida. Aí chega lá, na presença do juiz, aquela valentia vai por água abaixo e aí fazem aquele acordo. Para que isso? Gastar dinheiro, gastar saliva para chegar no Poder Judiciário e fazer acordo. Podia fazer muito antes. Aliás, hoje nós temos a questão da mediação, né?
Isso, que é importante. que é importante. Mas é um papo longo. É um papo É um longo. papo longo. Não vai poder ficar aqui de jeito nenhum, porque vai Vamos embora. deixar para Eu agradeço muito. obrigado. Gente, Eu obrigado, viu, agradeço. gente? Valeu, Tá bom. valeu, pessoal. Deus nos abençoe. Pessoal, É. mais um grande episódio que vai estar aí para vocês assistirem, reassistirem, indicarem, dê o like, né? Se inscreva no canal, não paga nada, entendeu? E compartilha para os amigos, principalmente para os novos advogados, porque hoje a gente teve uma aula de sabedoria no meio jurídico conosco. Isso aí. Um grande abraço para todo Valeu, mundo, que um Deus nos abraço. abençoe. Valeu, valeu.